Ela caminhava entre os apóstolos, mas quase nunca era ouvida. Os séculos a rotularam de prostituta, penitente, pecadora. Mas, e se tudo isso fosse parte de um plano para calar a mulher mais próxima de Jesus? E se por trás do silêncio imposto estivesse a chave de uma verdade que mudaria tudo o que sabemos sobre a fé cristã? Maria Madalena aparece em todos os evangelhos canônicos, mas sempre à margem. Uma figura de contraste, amada por Jesus, rejeitada pelos homens. Entretanto, em textos esquecidos pelo tempo e banidos pelo poder religioso, sua voz ecoa diferente, forte, espiritual, guiada por revelações divinas. No Evangelho de Maria, descoberto em um códice copta no final do século XIX, ela surge como líder entre os discípulos após a crucificação. Uma mulher que não apenas entendeu Jesus, mas que o compreendeu em sua essência mais profunda. Esses escritos, datados do século II, descrevem um conhecimento secreto, reservado apenas àqueles com olhos para ver. E Maria teria sido a única a receber tais ensinamentos diretamente do Cristo ressuscitado. Por que isso foi escondido? Por que os apóstolos a rejeitaram? E por que a igreja escolheu apagar sua importância da narrativa oficial? Será que temiam seu poder espiritual? Sua liderança feminina? Ou o fato de que, se ela fosse legitimada, a estrutura patriarcal construída ao redor do cristianismo ruiria? Essas perguntas são incômodas, mas necessárias, porque talvez, ao entendermos o silêncio forçado de Maria Madalena, possamos ouvir aquilo que foi sussurrado por séculos, que a verdade não é monopólio dos poderosos, e que a fé pode estar onde menos se espera, até mesmo na voz de uma mulher esquecida pela história. Essa é apenas a primeira página de uma história que desafia dogmas, provoca reflexão e acende um desejo ardente por respostas. No fundo empoeirado de uma biblioteca egípcia esquecida pelo tempo, um manuscrito misterioso foi encontrado em 1896, escrito em copta, fragmentado, incompleto, mas poderoso o suficiente para estremecer os alicerces da fé tradicional. Era o Evangelho de Maria. O que esse evangelho tem de tão perigoso? Ele não é um relato da vida pública de Jesus, mas sim uma conversa íntima entre o Mestre ressuscitado e Maria Madalena. Em suas palavras, ele a revela como a única que compreendia os ensinamentos mais profundos. Aqueles que iam além das palavras, da carne, da forma. Um conhecimento espiritual, invisível, imortal. No texto, os apóstolos entram em conflito. Pedro e André não conseguem aceitar que Maria tenha recebido revelações que eles não entenderam. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, agora nega o valor espiritual de Maria. Mas Levi, sim, o mesmo Mateus do Evangelho, a defende. Diz que se o Salvador a escolheu, como poderiam eles rejeitá-la? Essa é uma das primeiras tensões registradas entre tradição e revelação. Um embate entre o poder institucional que viria a se formar, masculinizado, hierárquico, controlador, e a espiritualidade intuitiva, viva e profunda, representada por Maria. A igreja primitiva não destruiu esse evangelho à toa. Ela sabia que se Maria Madalena fosse aceita como portadora legítima da mensagem de Cristo, todo o equilíbrio de poder ruiria. Uma mulher como líder, uma revelação fora das escrituras oficiais? Uma fé que não precisa de templos nem de sacerdotes para se manifestar? Imagine o impacto disso num mundo onde o cristianismo começava a se institucionalizar com força política. O Evangelho de Maria não apenas contradiz a narrativa oficial, ele a desmantela. O mais perturbador, nele Jesus diz claramente: não estabeleçam leis além das que eu vos dei. Uma crítica direta a tudo o que viria depois. Concílios, dogmas, proibições, excomunhões. A pergunta que permanece: quantas outras vozes como a de Maria foram apagadas ao longo dos séculos? Quantas verdades foram queimadas junto com os pergaminhos? A resposta está entre as linhas do silêncio, e estamos apenas começando a escutá-las. Quem foi Maria Madalena de verdade? A maioria das pessoas a conhece apenas como a pecadora perdoada.
um rótulo conveniente, criado séculos depois, para silenciar seu verdadeiro papel ao lado de Jesus. Mas os registros mais antigos, incluindo o próprio Evangelho de Maria, sugerem algo muito diferente. Maria não era apenas uma discípula, ela era a discípula. Enquanto os evangelhos canônicos mal registram sua voz, os textos apócrifos a colocam no centro das revelações mais profundas. Era a única que permaneceu com Jesus até o fim, e a primeira a vê-lo ressuscitado. Isso é apenas coincidência? Ou um sinal de que ela compreendia algo que os outros não estavam prontos para aceitar? Nos escritos de Tomé, de Filipe e principalmente no evangelho que leva seu nome, vemos uma mulher forte, serena, capaz de interpretar visões e compreender ensinamentos que escapavam aos demais apóstolos. Ela não buscava poder nem prestígio, buscava a verdade. Mas o mundo, principalmente o mundo masculino do início da igreja, não estava preparado para uma liderança espiritual feminina. Então, lentamente, a imagem de Maria foi deformada. A mestra espiritual, ela virou símbolo de arrependimento. De iluminada, virou prostituta. Tudo isso sem qualquer base bíblica, apenas tradição, conveniência e controle. Imagine o que isso revela sobre a construção da religião que conhecemos hoje. Se Maria Madalena tivesse sido reconhecida como mestra legítima, como portadora do verdadeiro ensinamento espiritual de Cristo, talvez o cristianismo tivesse seguido outro caminho, menos hierárquico, menos dogmático, mais voltado à transformação interior do indivíduo. Mas sua imagem foi soterrada por séculos de interpretações manipuladas. E mesmo assim, ela sobreviveu. Nos manuscritos resgatados no deserto, nas entrelinhas da história, na memória oculta das mulheres que, geração após geração, mantiveram acesa a chama da sabedoria esquecida. Maria Madalena foi silenciada, mas não apagada. E agora que sua voz começa a ecoar novamente, somos desafiados a ouvir e a reescrever a história com os fragmentos da verdade que ela deixou para trás. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam perdidos, abalados e divididos. O que fazer agora? Para onde seguir? Quem conduziria o rebanho sem o pastor? É neste momento crítico que Maria Madalena surge com uma revelação. No evangelho que leva seu nome, ela compartilha com os discípulos um ensinamento secreto transmitido a ela diretamente por Jesus. Um ensinamento que não fala de igrejas, regras ou castigos eternos, mas sim da jornada da alma através dos níveis do espírito, em busca da verdadeira luz interior. Maria diz que viu o Mestre em visão e que ele lhe confiou segredos sobre o mundo invisível, sobre como vencer o sofrimento e se libertar da matéria. Ela fala de 7 poderes que devem ser superados para que a alma se eleve. Uma mensagem muito mais próxima do misticismo gnóstico do que da doutrina tradicional, que mais tarde se consolidaria como cristianismo. Mas Pedro, sim, Pedro, aquele que seria considerado o primeiro Papa, a confronta. Será possível que o Mestre tenha falado com uma mulher e não conosco? Ele questiona. Será que ele teria preferido a ela em vez de nós? A disputa não é teológica, é pessoal, é política, é sobre autoridade. Maria chora. Ela não quer dividir ou dominar. Ela apenas transmite o que recebeu. Mas seus olhos mostram que ela sabe. A verdade, muitas vezes, não é aceita quando dita pela voz errada, especialmente se essa voz é feminina. Levi, Mateus, então, se levanta e defende Maria. Diz que Jesus a conhecia profundamente, que a amava mais que a todos os outros. Não com um amor carnal, como alguns gostam de reduzir, mas com um amor de reconhecimento, de alma para alma. Ele sabia quem ela era. Essa cena, retratada nos textos apócrifos, nos apresenta o verdadeiro racha no início da fé cristã. De um lado, a busca pela verdade espiritual, representada por Maria. Do outro, a institucionalização da fé, representada por Pedro. Essa divisão marcaria a história para sempre. O que Maria carregava não era apenas uma revelação, era uma ameaça ao controle, uma proposta revolucionária de liberdade interior e conexão direta com o divino, sem intermediários, sem templos, sem dogmas. Por isso sua voz foi abafada, por isso seu evangelho ficou escondido.
Mas agora que suas palavras ecoam novamente, será que estamos prontos para ouvi-las? O tempo varreu muitos nomes da memória dos homens. Impérios ruíram, livros foram queimados, doutrinas reescritas por vencedores. Mas algo sobreviveu, a voz de uma mulher esquecida, desacreditada e por isso mesmo livre. Maria Madalena não desapareceu, ela foi removida. Seus evangelhos não foram rejeitados por falta de fé, mas por excesso de verdade. Eles falavam de luz interior, de conhecimento direto do divino, de um Cristo que confiava mais no Espírito do que nas instituições. Uma visão que colocava o indivíduo frente a frente com Deus, sem necessidade de templos, intermediários ou hierarquias. Seus fragmentos sobreviventes dizem que o mundo foi formado por poderes corruptos, que o verdadeiro reino está dentro de nós e que o medo é a maior prisão. Ela não aceitava o silêncio. Por isso, mesmo enterrada em páginas esquecidas, sua voz segue viva. A igreja a rotulou como prostituta, um erro admitido oficialmente séculos depois. Mas o dano já estava feito. A mulher que caminhou ao lado de Jesus, que o compreendeu profundamente, foi transformada num símbolo de culpa e submissão. Mas e se ela nunca tivesse sido aquilo que disseram? E se Maria fosse a primeira mestra espiritual cristã? A primeira apóstola? Hoje, mais do que nunca, sua imagem ressurge. Em textos gnósticos, em manuscritos de Nag Hammadi, em corações que ousam questionar. Sua presença é incômoda para muitos. E talvez exatamente por isso tão necessária. Porque enquanto houver dúvidas, haverá espaço para a verdade florescer. E então, você ouviu, você viu, a história que te contaram. Talvez não seja a única. E a que ficou escondida pode ser justamente aquela que mais assusta. Maria Madalena não grita, ela sussurra. E cada palavra que ressurge nos evangelhos esquecidos parece fazer mais sentido do que gostaríamos de admitir. Mas, será mesmo? Será que há algo por trás do silêncio em torno de seu nome? Por que tanto esforço para apagá-la da memória da fé cristã? Ela foi uma mulher comum? Ou foi mais importante do que muitos apóstolos juntos? Ela foi apenas uma seguidora? Ou teve um papel fundamental na mensagem de Jesus? Um papel que incomodava demais para ser preservado? E o que você pensa sobre isso? Se essa narrativa te instigou, deixe seu like agora. Escreva nos comentários. Você acredita que Maria Madalena pode ter sido mais do que nos contaram? E inscreva-se no canal para continuar desvendando essas camadas ocultas da história. Agora imagine algo ainda mais profundo. E se Maria Madalena não fosse apenas uma discípula próxima, mas a guardiã de algo que muitos ainda hoje preferem chamar de mito? O que você verá no próximo capítulo talvez desafie tudo o que você acredita. Próximo capítulo: A linhagem proibida, o segredo do Graal. Existe mesmo uma linhagem esquecida ligada a Jesus? O Santo Graal seria uma taça sagrada, ou uma pessoa viva? Se isso for verdade, por que nunca ouvimos falar disso nas igrejas? Você acredita que isso pode ser real? E se for, não deveria estar nos livros de história? Nos encontramos no próximo capítulo, mas até lá, reflita. Nem tudo o que é negado é falso. E talvez o silêncio seja a forma mais sutil de esconder a verdade.